Pessoal, agora um conceito que é muito importante para quem estuda acordado é saber diferenciar o que a gente costumeiramente chama de vertebrado de um conceito mais técnico e abrangente, que é o conceito de craniata. Craniata vem de crânio, estrutura que protege o cérebro, né? Então, assim, esse conceito de vertebrado, ele surgiu antes, né, de se saber, da ciência saber, de que existiam animais que eram considerados dentro do grupo vertebrados, que na verdade não tem coluna vertebral. Tá? Então, o conceito de vertebrado possui coluna vertebral. Como eu vou incluir animais que não têm coluna vertebral dentro desse grupo? A única forma é incluir esses animais dentro de um grupo que a gente pode caracterizar como apresentando um crânio, né? Um crânio como estrutura que protege, uma estrutura óssea que protege o cérebro, né? O encéfalo, enfim. O termo vertebrado, ele é um termo didático. Quando você fala vertebrado, você sabe que se trata de peixe, ou provavelmente de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero. Mas existe um grupo de peixes que não tem coluna vertebral. E esses peixes que não possuem coluna vertebral, eles têm alguma estrutura de sustentação, que é a mesma estrutura de sustentação que está na fase adulta do anfíoxus, notocorda. Então lembra que a notocorda é uma estrutura que está na região dorsal do animal, vai da região anterior até posterior, e que na fase adulta, por exemplo, dos mamíferos, é substituído pela coluna vertebral. No caso de um tubarão, é substituído por uma coluna vertebral de cartilagem. No caso de um peixe ósseo, coluna vertebral óssea. No caso de um cefalocordato, essa estrutura permanece. E o zagnata é um grupo basal de peixe que se originou da linhagem mais antiga, das mais antigas que se tem conhecimento de peixe, e que ainda existem, vamos dizer assim, espécies remanescentes, né, distribuídas aí no hemisfério norte. Tá certo? Eu vou botar uma foto aqui para vocês darem uma olhada. Quem são esses agnata? Tá? Lampreias e feiticeiras. São peixes anguiliformes, escorregadios, que não tem nadadeira par, seja pélvica ou peitoral, e não possui maxila. Tem boca, tem a capacidade de fazer um sistema de sucção, mas não consegue mastigar porque não tem maxila. Tá? Daí o nome agnata. Né? Os peixes que já evoluíram para um sistema de maxila, e essa maxila ela foi herdada pelos demais grupos de craniata, já é uma estrutura que caracteriza os animais como gnastomata. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é uma boca serrilhada, mas não é uma mandíbula mastigatória. Tá? Então, esses peixes, eles têm uma série de características que os distinguem dos outros peixes, mas em termos de coluna vertebral, eles não apresentam. Tá? Então, a gente não pode considerar esse grupo de peixe como um peixe vertebrado. Tá? Mas dentro do conceito invertebrado, não cai bem. Tá? Esse conceito invertebrado é um pouco controverso, porque a gente dá nome para um grupo de animais que não apresentam uma determinada característica, a coluna vertebral. Vocês já pararam para imaginar? Né? Deixa eu ver se eu estou projetando aqui, gente. Às vezes acontece isso comigo, eu não projetei. Deixa eu projetar e voltar aqui para mostrar o Zagnata, tá? Só para a gente ilustrar esse conceito. Eu estava mostrando isso aqui, ó. Peixes anguiliformes, escorregadios, sem nadadeira pareada, peitoral e pélvica, só tem nadadeira ímpar, dorsal ou anal, não tem maxila, que a gente tem um aparato bucal, né, exemplar. Aqui a gente tem um outro exemplo de aparato bucal. Isso aqui não é uma maxila, isso aqui é uma boca circular. Daí o nome que a gente dá, ciclostomata, né? Então são animais que se alimentam por bombeamento muscular e não tem maxila.
Então, além disso, o que mais importa aqui nessa caracterização do conceito vertebrata e craniata é que esses animais não têm coluna vertebral. Eles se sustentam, sim, eles nadam, com certeza, mas eles têm um bastão cartilaginoso de notocorda. Da mesma forma que um anfíoxo tem, só que aqui numa escala maior. Né? Então, essa estrutura aqui no Zagnata está presente na fase adulta, a notocorda, e a coluna vertebral nunca se desenvolveu nesses animais. Então, é contraditório que a gente possa chamar ou utilizar o termo vertebrado para todo e qualquer peixe, por exemplo, já que tem peixe que não tem coluna vertebral. Então, assim, nada impede de vocês se referirem aos peixes de forma geral, os anfíbios, répteis, aves, mamíferos, como vertebrado. Porque intuitivamente a gente sabe que está se referindo a todos os peixes também. Tá? Mas tecnicamente o melhor conceito é craniata, porque envolve tanto os cordados que têm coluna vertebral quanto os agnata, mas não inclui os protocordata. Tá? Então, não é o fato deles não terem coluna vertebral, esses agnata, que eles são chamados de invertebrados. Tá? Então, é uma conceituar um grupo com base na ausência de uma característica, como a gente dá nome para invertebrado, é mais didático do que qualquer outra explicação, tá certo? Então, não vão confundir. Craniata envolve inclusive os agnata. Vertebrata, eles não estão dentro, porque eles não têm coluna vertebral. Lembrando que essa coluna vertebral ela pode ser óssea, mas pode ser também de cartilagem, como em raias e tubarões. Tá? Professor, mas coluna vertebral humana também tem cartilagem, né, entre as vértebras. Também tem. Tá? Eu não estou dizendo que não tem, mas predomina osso. Tá? Uma pescada amarela também tem um sistema de cartilagem amortecendo as vértebras ósseas, mas predomina osso. Tá? No caso de um tubarão em raia, o contrário, tá? É cartilagem mesmo. Todo o sistema de encaixe é de cartilagem. E no caso dos agnata, não existe conexão vertebral. Novamente, é uma estrutura sólida, cartilaginosa, mas sólida, é um bastão chamado de notocorda. Tá ok? Então esse conceito tem que ficar claro. Um outro conceito, pessoal, além de craniata, é o conceito de amniota. Tá? A amniota ela é um clado, tá? A gente dá nome clado. Eu não posso dizer que craniata é uma família, craniata é um filho, craniata é um gênero, assim como eu não posso dizer que a amniota também tenha algum título taxonômico específico, tá? Estou falando assim de forma bem simplificada para vocês, tá? Não técnica, título. Mas a gente dá um nome de clado, tá certo? Isso é uma coisa que vocês viram na sistemática filogenética. Então eu dou o nome de clado agnata, clado amniota, clado vertebrata, clado craniata, mas eu não posso dar o nome de clado invertebrata. Invertebrata, por quê? Porque eu estou agrupando animais que não têm essa característica, coluna vertebral. Então não posso chamar isso de clado, mas é um termo didático mesmo. Tá certo? O clado pressupõe que eles têm um ancestral em comum que é só deles. Então, um outro conceito seria de amniota, tá certo? O conceito de amniota ali envolve um grupo menor de craniata, né? Ou melhor, um grupo menor de vertebrata. Tá? Os amniota englobam somente os répteis, as aves e os mamíferos. Né? Os répteis, os seus descendentes, as aves, e os seus outros descendentes, os mamíferos, tá? Porque a ave descende de grupo reptiliano e o mamífero também descende de grupo reptiliano. Eu vou colocar um desenho aqui de um ovo amniótico. Isso aqui não é uma novidade para vocês, tá certo? Não é uma novidade para vocês. O ovo amniótico ele tem uma casca, como qualquer um outro ovo, tá? Ele tem um embrião em desenvolvimento e ele tem anexos embrionários chamados de córion, alantoide e saco vitelínico, tá certo?
o sistema vivíparo que a gente encontra nos humanos é uma internalização do ovo amniótico, tá certo? Uma internalização do ovo amniótico. Aqui a gente tem uma galinha, tá? Onde tem um saco vitelínico, mas a gente tem, além da casca também, a gente tem o alantoide, tá? A gente tem o amnion, tá certo? O embrião está envolto aqui. Então, cada estrutura dessa apresenta uma funcionalidade. Novamente aqui, ó. Isso aqui é de um réptil, córeo, o alantoide, tá? E o amnion. Então, esses três anexos embrionários, eles estão presentes no ovo amniótico, e o que diferencia essa estrutura é que o desenvolvimento do embrião não depende da umidade externa. Até anfíbio, né, peixe anfíbio, eles possuem um sistema anamniótico, ou seja, eles dependem da umidade exterior para estar, vamos dizer assim, oxigenando, né, o embrião. A umidade, no caso do ovo amniótico, está todo contido internamente. Então, quando essa estrutura de proteção se diferenciou, né, esse ovo amniótico surgiu, isso permitiu os répteis reproduzirem com mais independência da água. Até então, o anfíbio depende muito da água para a reprodução. Peixe, não tem nem o que questionar, né? Porque o sistema anamniótico, ele é extremamente dependente da umidade externa, tá certo? Olha, isso não quer dizer que um réptil pode estar colocando um ovo aí e esse ovo ficar pegando sol durante o dia todo e torrando que o ovo vai se desenvolver. Não é assim, tá? Ele também também protege o ovo do excesso de calor, tá? Tem estruturas, tem ovos que assim, são mais tolerantes ou menos tolerantes à temperatura, mas de forma geral, o ovo amniótico caracteriza répteis e seus descendentes, tá? Então tem que estar claro o que quem são os amniotas e por que é chamado disso, tá? Então esse conceito é importante para vocês que estão estudando os cordados, tá ok? Olha, eu coloquei uma série de outros termos, né, para vocês, que são termos que a gente vai estar falando sempre e que não precisa de estar conceituando novamente. Por isso que a gente faz essa parte introdutória, tá certo? O outro conceito é o conceito de tetrápoda, tá certo? Conceito tetrápoda. E deixa eu parar um pouco aqui a apresentação, né? As pessoas confundem um pouco esse conceito porque acham que tetrápoda refere-se somente a animais que apresentam 4 patas. Professor, mas espera aí, não é isso? O conceito não é esse? Animais que não têm 4 patas, eu não vou chamar de tetrápoda. Afinal, tetra vem de 4 e poda vem de patas, né, de apêndices locomotores. Então, o nome tetrápoda, de acordo com a sua etimologia, refere-se a isso, né? Mas lembra que eu comentei? Existem animais que descendem de animais de 4 patas, mas perderam ao longo do processo evolutivo. E aí eu dei o exemplo da cobra, né, serpente, de modo geral. Falei da anfisbena, que é um grupo de réptil. Falei da gimnofiona, é um grupo de anfíbio. E falei também de lagartos ápodas. Então, quando eu falei que a evolução ela não tende somente ao aumento de complexidade, eu citei exemplos de animais que perderam estruturas complexas. E a perda desses membros locomotores não os exclui de pertencer ao clado tetrápoda. Deixa eu colocar aqui uma fotozinha para vocês de uma anfisbena. A gente escreve assim, tá? Só para vocês terem uma noção. Tá? Provavelmente vocês já tenham até visto esses animais. A anfisbena, essa aqui é a anfisbena alba, é muito comum aqui na região, né? Algumas têm uma certa coloração, mas são animais fossoriais que eles não se destacam muito em termos de variação de cor, tá?
Alguns são mais, parece uma minhoquinha aqui, mas não é. Alguns são menorzinhos, mais fininhos. Alguns são mais grossos, né? E pelo fato de ter uma cauda anelada, parece que tem uma outra cabeça. O pessoal chama de cobra de duas cabeças, né? Alguns chamam de cobra cega também, porque o olho é tão pequeno, porque é um animal adaptado ao sistema fossorial, né? Tá certo? Esses animais eles não têm peçonha, mas a mordida pode doer, tá? Cuidado. Isso aqui não faz parte deles, tá? Vamos botar aqui as Gymnophiona. Gymnophiona. A gente à primeira vista vai achar muito parecido, mas esses animais aqui são anfíbios, tá? Assim como os Anura e os Caudata. Esses animais eles não apresentam apêndices locomotores, mas diferentemente do grupo anterior, ele está mais restrito à área muito úmida. Então tem a pele de anfíbio, não a pele de réptil, tá? Então são animais também tetrápoda, apesar de não apresentarem mais nenhum tipo de sistema locomotor. Esse bicho aqui já foi pego aqui na nossa região, tá? É mais difícil de você ver esses animais aqui do que as anfisbena, tá? Então, para ficar claro, né, esses animais aqui, as serpentes, também são tetrápoda, tá certo? Também são tetrápoda, mesmo não apresentando atualmente nenhum tipo de apêndice locomotor, tá? Então, por que a gente inclui esses animais como tetrápoda? Porque eles novamente eu esqueci de projetar para vocês, né, gente? Vamos lá, né? Novamente eu esqueci de projetar. Eu espero que vocês tenham colocado o nomezinho aí, anfisbena, gimnophiona, tá? A gente vai dando aula aqui e termina esquecendo de projetar. Mas tá, eu citei o caso das serpentes. Anteriormente eu falei das Gymnophiona, que é um grupo de anfíbio, tá? Dá para a gente perceber e diferenciar bem, porque eles não têm escama, mas têm uma pele úmida, como qualquer outro anfíbio. Eu até mostrei que essa aqui já capturou aqui na nossa localidade, essa região, né? E aqui eu tenho a Gymnophiona, que eu mostrei exemplo daqui da Anfisbena alba, tá? Só recapitulando, porque não estava aparecendo. É um animal muito comum aqui e dei destaque aqui para a região caudal dela, que parece uma cabeça, por isso o nome cobra de duas cabeças, né? Quando esse animal vai saindo da toca dele, às vezes ele sai de ré, né? E aí o pessoal pensa que é a cabeça, né? Vê a cabeça tá para o outro lado, aí o povo termina dizendo que é um animal de duas cabeças, mas não é, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Espero que esse problema não aconteça novamente, né? Mas enfim, esse conceito tetrápoda, ele é um conceito muito utilizado na disciplina de cordados, tá? Então a gente precisa saber o que é, tá ok? Esse videozinho aqui eu vou finalizar falando sobre uma estrutura anatômica que a gente utiliza muito quando vai falar de répteis, aves e mamíferos, tá? Tem a ver com a conformação do crânio, tá certo? Conformação do crânio. Então, essa estrutura aqui, gente, atrás da órbita ocular, isso aqui é a órbita ocular, tá? Onde está encaixado o olho. Animais noturnos, mamíferos noturnos, têm órbita ocular maior do que animais diurnos. Isso serve para ave também, né? Corujas, por exemplo, têm órbita ocular maior. Mas aqui atrás da órbita ocular, tem uma abertura chamada fenestra temporal, tá? E quando a gente fala dos amniota, lembra, répteis, aves e mamíferos, a gente tem variações nessa fenestra temporal, tá? Essa abertura temporal, para que serve? Para que serve? Essa abertura temporal, ela serve para inserir a musculatura da mandíbula, tá? Então essa musculatura aqui,
ela passa por trás desse osso e vai se agarrar nessa fenestra temporal. A mesma coisa serve para o outro lado. Então ela que vai segurar a força da mastigação da mandíbula, da maxila, tá? E dentro dos amniotas eu tenho variações. Tá? Por exemplo, dentro dos répteis, eu tenho exemplos de animais que não têm fenestra temporal e tenho exemplo, grande maioria, na verdade, eles apresentam duas fenestras temporais. Tá? Para o que não apresenta, a gente dá o nome de anápsida. Para os que apresentam duas, a gente dá o nome de diápsida. Você pode também chamar de anapsida ou diapsida. Tá? Já vi as pessoas utilizando ambas as pronúncias. Eu falo muito anápsida, diápsida. E para quem só tem uma abertura, que é o caso dos mamíferos, a gente dá o nome de sinápsida. Tá? Então, novamente, dentro dos amniota, nós temos os répteis, as tartarugas, cágados, jabutis, ou seja, os quelônia, são anápsida, eles não têm abertura temporal. Os demais répteis, todos, sem exceção, são diápsida. E os mamíferos são sinápsida. Professor, e as aves? Onde é que elas se inserem? As aves, elas são diápsida. Tá? Diápsida. Professor, então, vamos pensar aqui. Se as aves derivaram dos répteis, os répteis são diápsida, as aves são diápsida. Por que então que os mamíferos também descendem dos répteis, de outra linhagem, por que eles não são diápsida? Por que eles só têm uma abertura temporal? Porque os répteis que deram origem aos mamíferos eram répteis sinápsida. Então, os répteis, eles tinham as três formas cranianas: ausência, presença de duas fenestras ou presença de uma. Todos os mamíferos que só tinham uma fenestra temporal, ou seja, os répteis, todos os répteis que só tinham uma fenestra temporal eram sinápsida, mas todos se extinguiram. Somente a linhagem que deu origem aos mamália é que possibilitou a herdabilidade dessa característica. Então, na verdade, mamífero é um grupo que se diferenciou tanto de réptil que a gente teve que dar um nome diferente para eles. E esse grupo reptiliano altamente diferenciado carrega essa característica, a característica sinápsida. As características sinápsida sumiu nos répteis e tal. As aves, obviamente, também são subgrupos de répteis e se diferenciaram tanto que a gente teve que dar um nome diferente. São répteis modificados, né? São dinossauros modificados. A gente vai falar disso aí mais na frente, tá certo? Então, eu vou colocar umas fotozinhas aqui para vocês olharem a diferença, tá? Crânios, anápsidas, diápsidas e sinápsidas. Agora eu não vou esquecer não, eu vou projetar a tela para vocês, tá certo? Senão não tem graça, né? Vamos projetar agora para a gente ver a ilustração disso aí que eu acabei de falar. Tá? Olha, isso aí a gente está trabalhando um assunto que para muitos de vocês já tem até uma certa familiaridade, né? Esqueçam esse termo subclasse, tá? Esqueçam, não usem, tá? Vocês podem considerar que dentro do clado amniota existem outros clados, é como se fosse um conjunto dentro do outro, né? Onde animais que não apresentam nenhum tipo de abertura temporal, isso aqui é a órbita, tá? Animais que apresentam duas aberturas temporais ou duas fenestras temporais atrás da órbita são os diápsida, e atrás da órbita, tendo só uma fenestra temporal, são os sinápsida, tá?
Aqui você vai ver exemplo de sinápsida os mamália e os répteis que deram origem aos mamíferos, os diápsida, todos os répteis vivos extintos, exceto os sinápsida, né? E as aves também, e aqui eu tenho os anápsida, os quelônia ou textudinho, tá certo? Quelônia ou textudinho. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de um crânio de ápsida. Tá? Esses nomes que vocês estão vendo aqui, essas siglas, deixa eu ver se está sendo projetado, tá? É a codificação dos nomes dos ossos que estão circundando essa fenestra temporal, tá certo? Aqui, ó. Aqui está a abertura temporal atrás da órbita. Aqui duas aberturas temporais atrás da órbita, tá certo? Aqui eu tenho uma fotozinha também legal, né? Mostrando uma abertura atrás da órbita, a órbita bem grande, né? Tá? Isso aqui são Pterápsida, né? Extintos, e os tudo isso são animais sinápsida, tá? Extintos e atuais, tá ok? Então, aqui a gente finaliza essa conceituação de amniota, tetrápoda, crânioanápsida, sinápsida, diápsida. Vocês precisam ter isso bem conceituado, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Vocês precisam ter esses conceitos, porque durante o curso a gente não vai ficar reexplicando, a não ser que alguém tenha dúvida, né? Mas para evitar dificuldade na assimilação do conteúdo, a gente sempre dá essa parte introdutória, tá ok? Então a gente vai dar prosseguimento. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre algumas coisas bastante importantes, tá ok? Até daqui a pouco.